Glória a Deus. Aleluia, bom dia, a paz seja convosco, iniciando aí mais uma chave mestra, hoje dia 7 de agosto de 2024, vou estar fazendo a live hoje, junto com o pastor Silvio, nós vamos estar falando de um assunto muito legal hoje, vamos estar falando ali, dando já, na verdade, uma introdução à carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Vamos estar falando do que os colossenses falavam de Jesus, né? Naquela época, o que estava sendo falado sobre ele e o que se fala de Jesus hoje e também o que Paulo fala acerca de Jesus, né? Que ele trata com muita clareza aquilo que Jesus é, quem Jesus é, que esse conhecimento traz toda uma estruturação para o nosso conhecimento hoje, né? Então eu creio que é um assunto bem interessante, bem pertinente para esse dia. Bom dia aos meus irmãos aí, minhas irmãs que estão entrando. Quero estar apresentando esse tempo em oração agora, né? Colocando todo esse tempo diante do Senhor. E você, enquanto isso, vai compartilhando aí com seus amigos, suas amigas, seus familiares, vai mandando a live aí no aviãozinho para outras pessoas, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, falando da tua palavra, ensinando as verdades do teu reino. Senhor, que o teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações, que ele esteja no controle dessa live. Senhor, é tudo teu, tudo para a glória do teu nome. Que o Senhor conduza esse tempo de maneira que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. O Senhor sabe, Jesus querido, onde essa live vai, quem ela vai tocar, quem vai ser alcançado por esta live, Senhor. Que o Senhor, no momento em que as pessoas acessarem esta live, elas sejam tocadas, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra, pelo que as Escrituras dizem a teu respeito, e que isso possa despertar fé nos corações, isso possa despertar conhecimento, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito tenha livre acesso para se mover nos corações, trazendo um alinhamento à tua vontade, ao teu propósito. Pai, não importa o tempo em que essa live for assistida, mesmo daqui a alguns anos, Senhor, que todas as pessoas que entrarem nessa live, nesse vídeo e assistirem, eles sejam tocados pelo teu poder, pelo teu Espírito, eles recebam uma porção de vida, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus, que eles recebam esclarecimento, entendimento, Senhor, que eles reconheçam as atitudes que devem ser tomadas, que eles estejam prontos para dar as respostas, Senhor, que todo esse trabalho está exigindo, Senhor. Toda essa live vai levar a um ponto crucial de decisão, Senhor, e que as pessoas entendam isso e que elas decidam, Senhor, por te conhecer mais profundamente, por andar contigo, por entregar as suas vidas para o Senhor, Pai. Faz nova todas as coisas sobre aqueles que vão estar assistindo, Senhor, tanto agora quanto no futuro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também quero te pedir que o Senhor vá tocando as vidas, Senhor. Nós não sabemos as necessidades das pessoas. Onde houver pessoas enfermas, Paizinho, que elas sejam tocadas pelo teu poder, que elas recebam cura. Onde houver pessoas que estão oprimidas, que elas sejam libertas, em nome de Jesus. Onde houver pessoas, Senhor, com falta de alguma coisa, que o Senhor envie o suprimento, que o Senhor envie o socorro, que o Senhor envie uma palavra de ânimo, de consolo àqueles que estão abatidos, entristecidos, porque há poder no nome de Jesus. Que o seu poder seja liberado sobre todos aqueles que estarão assistindo, que entrarão nesta live, Senhor, para a glória do teu nome, que a tua palavra não volte vazia, Senhor, que ela produza aquilo que é necessário nas vidas, nos corações, Senhor. Age poderosamente nesta manhã, Senhor, através desta live. Usa a minha vida, usa a vida do pastor Silvio, dos irmãos que fazem os comentários aqui, Senhor, que tudo que está sendo feito é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Elaine, paz do Senhor. Bom dia, pastor Edmilson. Deixa eu ver aqui, pastor Silvio. Vou enviar agora um convite para ele. Aqui.
Deus, estamos aqui hoje, né, começando. Bom dia, Edmilson, paz do Senhor, meu amigo, meu pastor querido. Nós hoje vamos estar dando aqui uma introdução a Colossenses, né? Semana passada eu falei de Filemão, essa semana eu vou falar de Colossenses. Essa semana, quer dizer, não sei quanto tempo vai durar isso, o Espírito Santo é que sabe. E a gente vai estar abordando aí esses assuntos. Pastor, o senhor já entrou, só que tá tudo preto aqui para mim. Eu acho que a sua câmera tá... Ah, virou agora. Sumiu de novo. Acertou? Não. Vamos de novo. Aí. Agora sim. Deixa eu ver aqui, pastora. Bom, para mim, eu não estou te vendo, tá, pastora? Mas acho que você me vê. Eu vejo. Eu não sei por quê, mas a minha câmera, eu estou me vendo, mas não te vejo. Isso é internet, mas tá bom. pastor, não tem a ver com o celular, não. Acho que se o pessoal está me vendo e vendo a gente... Vamos ver se não vai entrar, né, pastor? Se o senhor não continuar não me vendo, provavelmente a gente vai ter que fazer a live assim, sem o pastor me ver. Mas as pessoas, elas veem nós dois, tá bom? Tá ótimo, não tem problema não. Bom dia, pastor. Fique à vontade aí para cumprimentar, né, as pessoas. Bom dia para meus irmãos, né? A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer a gente poder estar aí mais uma vez participando dessa live com a pastora, né? A gente poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho daquilo que a gente, pela misericórdia de Deus, a gente teve o conhecimento, né? E espero que seja edificante para os meus irmãos, né, pastora? Sim, vai ser, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser, em nome de Jesus. Eu estava falando aqui para eles, né, pastor, que essa live é praticamente também uma introdução à carta aos Colossenses, né? Porque a partir de hoje eu vou estar falando dessa carta, né? E eu achei bem interessante, né? Eu já estive conversando com o pastor sobre esse tema um pouquinho e achei bem interessante o que a gente vai estar abordando hoje. Então, você que gostou, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí também, né? Enquanto o pastor vai estar falando, eu vou estar lendo. E, de repente, né, no final da live, a gente até consegue responder algumas coisas aí, porque é um tema bem interessante, né? Espero que vocês gostem. Pastor, fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Amém. Bom, a pastora havia comentado comigo, me passou um texto, né, de Colossenses capítulo 2, que a pastora vai estar abordando aí Colossenses, né, nas próximas lives também. E eu gostei do assunto, porque nós, como cristãos, esse é o nosso assunto predileto, né, falar de Jesus. Né, é o que a gente ama, né, é quem a gente ama. E o texto, eu vou ler o texto então para que os irmãos que estão acompanhando aí possam também saber, né? O texto é Colossenses 2, versículos 8 e 9, quando Paulo diz, né, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? A pastora pegou esse trecho da carta, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Paulo, ele depois, inclusive no decorrer das demais lives que a pastora vai estar explorando aí a carta, né? Mas Paulo ele está tratando aí da pessoa de Jesus, né? Ele está explicando, defendendo aí a posição de quem é Jesus, a pessoa de Cristo, né? Ele está advertindo a igreja para que tome cuidado com distorções, né, que vão entrando com relação à pessoa de Cristo, né? Porque eles afirmavam, entre outras coisas, que Cristo não era plenamente divino, não era 100% Deus, nem 100% homem. Então, põe em dúvida a plenitude, né, da divindade em Cristo e tudo mais. E Paulo, então, ele vai defendendo, né, a pessoa de Jesus. E dentro dessa linha, pastora, o que assim, eu fui levado a falar um pouquinho, e espero que todos possam receber isso, nossos irmãos aí, e também aqueles que não são cristãos,
cristãos possam receber, né? Eu comecei a pensar um pouquinho na pessoa de Jesus, né? Na pessoa de Jesus. Porque não é diferente dos nossos dias, o que Paulo já está defendendo lá atrás, não é diferente dos nossos dias, não. As diversas formas como Jesus é visto por muitos e é apresentado a muitos, né? Não é diferente. Então eu peguei assim por cima algumas posições, como por exemplo o Islã, né? Os muçulmanos, eles veem Jesus como um profeta, mais um profeta que havia se levantado, mais um profeta que havia vindo, né, ao mundo aí, e é mais um profeta, simplesmente é dessa forma que eles o veem, tá? É uma forma de ver Jesus, é a forma que eles veem Jesus. Aí eu peguei um pouquinho aqui sobre o budismo. Segundo o budismo, Jesus foi um homem iluminado, tá? Um homem iluminado, perfeito, é muito bom em caráter e tudo mais, mas era um homem iluminado. É a visão deles de Jesus. Outro caso que eu peguei, por exemplo, nos hindus, né? No hinduísmo, eles acreditam que Cristo possa ter sido um avatar ou uma encarnação divina, né, que veio à Terra voluntariamente para ajudar os homens aí, né, ajudar a humanidade, né, sem um benefício pessoal próprio dele, né. Mas inclusive isso que o material que eu peguei diz que nem todos os hindus veem Jesus como um avatar, mas a maioria prefere encarar Jesus como um Shida, um espírito perfeito. Olha que interessante, né? Que seria um espírito que teria alcançado o estágio da perfeição, que a maioria das almas humanas não alcançam, né? Buscam, né? Mas é muito difícil achar, né? E que ele não chegaria a ser um Deus, né? Mas tá? De uma natureza totalmente, né, humana. Interessante esses pontos de vista, né, pastora? A forma como alguns estão vendo Jesus. Uma outra linha de pensamento, os kardecistas, por exemplo, né, eles creem que Jesus tenha sido o quê? A encarnação de um espírito mais evoluído, né, que já existiu na Terra, tá? Que ele veio para ensinar os homens menos evoluídos a atingir também aquele patamar, quer dizer, na forma deles creem, a pessoa morre, volta, morre, reencarna, volta e vai indo para evoluir, né? Mas eles aceitam a ideia de que Jesus seja um filho de Deus, mas negam a ideia de que Cristo fosse uma encarnação terrena do próprio Deus, tá? Então, é a forma deles veem, né? Interessante, pastor, um segmento evangélico também, nós, a igreja evangélica, né? Na nossa maioria dos evangélicos, nós temos uma visão bem comum, bem igual, com relação à pessoa de Jesus, né? Da sua obra, tudo mais. Uma grande maioria. Mas existem alguns segmentos, por exemplo, tem um segmento que ele defende assim uma posição que surgiu lá pelo que eu estive vendo, lá pelo século II, essa visão, né? Quer ver? Eu vou ler um pouquinho aqui sobre isso, para a gente depois ir caminhar para onde eu quero, tá bom? Tudo bem, pastora? Tudo sim. Estou prestando atenção aqui. Ah, tá bom. Veja bem, naquela época, diz aqui o texto que eu peguei, alguns cristãos, ao mesmo tempo crentes, na verdade, de haver um só Deus, né, de que Jesus é Deus, eles não conseguiam aceitar que Deus subsistisse em três pessoas distintas. Eles não conseguiam entender e aceitar isso, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a gente conhece hoje, né, a gente chama como os unicistas, tá? Segundo eles, Jesus, ele é Deus. Todavia, Deus não subsiste nem coexiste em três pessoas distintas. Mas Jesus era o Pai no Antigo Testamento, depois é o Filho
que vem morrer por nós, daí o nome de patripassionismo, ou seja, pátria é pai, né? Pássio é sofrimento, então seria o sofrimento do pai, e finalmente Jesus retorna como o Espírito Santo, ou seja, Jesus teria 3 modos de se manifestar. Mas conforme, né, a nossa visão, né, a maioria dos cristãos, né, Deus subsiste ao mesmo tempo em 3 personalidades, ou em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, esse modo de ver, né, unicista, eles optaram então por uma forma mais fácil de explicar aqui a questão, né, de Deus. Primeiro, Deus se manifesta como Pai, depois o Pai vem como Filho, e depois da ressurreição de Jesus Cristo vem como Espírito Santo. É a forma que eles vêm, né? E existem algumas outras também, mas claro, a gente não tem nem espaço para citar tanta coisa assim, né? Mas essas são algumas formas, algumas maneiras de se interpretar Jesus, que a gente encontra por aí, né? Agora, a gente vê nas Escrituras, querido, que o próprio Jesus, ele ainda em vida, né? Ele ainda aqui na Terra, quando ele estava aqui, ele questiona os discípulos, e é interessante, ele questiona os discípulos com relação ao que dizem, né? As pessoas a meu respeito. Olha o que diz em Mateus 16, 13. Jesus diz assim, olha, eu vou ler 13, 14 e 15, tá bom? De Mateus. Jesus diz assim, olha, o texto diz assim, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão falando, em outras palavras, né? Estão falando ao meu respeito. O que estão dizendo de mim? Perdão. Aí responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Olha só, interessante, né, pastora? Aí Pedro responde, né, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja bem, a gente vê as formas de se ver Jesus, né? A preocupação de Paulo, lá, a gente vê depois lá, né, em Colossos, com a igreja de Colossos, né? Já havia uma distorção da pessoa de Jesus ali, né? No meio deles ali, e a gente vê a preocupação de Paulo em trazer instrução e ensinar realmente e falar sobre quem é a pessoa de Jesus, quem é Jesus, né? Essa preocupação no coração dele, que não deve ser diferente da preocupação que nós temos, e próprio Cristo ainda na Terra, vivendo aqui, ele já questionava o que estão falando a meu respeito, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Né? Como vocês estão me vendo? O que vocês estão entendendo da minha pessoa? A gente vê que a distorção, a má interpretação, a distorção da pessoa de Jesus, do que ele veio fazer, de quem ele é, acaba anulando totalmente o que ele veio fazer na realidade, o porquê dele, né? Acaba anulando a pessoa de Jesus, toda a obra que ele veio fazer, né? E Jesus questiona, e vocês, o que vocês acham? E Pedro dá essa resposta, né, que eu acabei de ler. Agora, nós cremos, né, nós da Igreja Evangélica Ramá, e não só nós, mas um grande segmento evangélico, ele crê em alguns pontos que são, para nós, pontos incomuns, e a gente não negocia, né? E nós queremos, como as Escrituras apresentam Jesus, né? Na forma que Jesus é apresentado, né? Não na forma que os homens acham ou criam, né? Porque esse é um grande problema, né, pastora? Os homens, dentro da sua maneira de interpretar, ou do seu jeito de interpretar, acabam anulando as Escrituras, né? Paulo está advertindo lá em Colossos, né? Algumas modo deles interpretarem a coisa, deles encararem, e hoje não muda muito, né, pastora? Hoje, a forma de se interpretar as Escrituras, nós encontramos diversas interpretações para alguns assuntos, e muitas delas totalmente fora do que a Bíblia fala, né?
deduz como quer, pensam como quer, né? E nós queremos, por exemplo, eu peguei aqui alguns pontos. É claro que falar de Jesus, a gente falaria hoje o dia inteiro, né, pastor? Sim, Dia inteiro de Jesus. E não íamos concluir. Íamos falar de Jesus o dia todo e não íamos verdade. terminar. Não tem assunto melhor para a gente falar. Mas eu peguei, pensei alguns pontos que eu acho que são bons para a gente comentar. Tá bom, pastora? Sim, Ó, um deles, eu peguei em João capítulo 1, verso 1, de 1 a 3. Eu vou ler com vocês. E, pastora, como eu não estou vendo a pastora pela minha live aqui, eu só me vejo, não consigo vê-la, a pastora pode ir me cortando e entrando, né, e fazendo os comentários, tá, pastora? É que eu não estou vendo você, eu não sei então, tá? não, pode ficar à vontade. Se eu precisar falar, eu interrompo. Ou então eu vou ler aqui, tá bom, Tá para os bom, pode irmãos? ficar à vontade. Dá licença aqui, tomar uma água. Bom, em João, então, no capítulo 1, né, de João, ele já começa fazendo uma declaração de Jesus. Eu vou expor alguns dos nossos, né, da nossa igreja, da nossa forma de entender e conhecer a pessoa de Jesus. João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Então a gente vê primeiro que ele estava com Deus aqui antes de toda a criação. No princípio era o verbo estava com Deus, né? O verbo era Deus. No princípio, ele estava no princípio com Deus. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, então, primeiro, vamos pegar aqui. Nós temos. Eu vou pensar algumas coisas dentro disso aqui. Uma delas, por exemplo, né, pela declaração de João, é que Jesus já estava com Deus antes que as coisas tudo fosse criado, né? Então, e ele fala no verso 3 que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a gente vê no segundo aspecto, Jesus que é aqui e lá no começo, como declara João, ele ainda não é Jesus, ele é o verbo de Deus, né? E ele foi responsável pela criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, o ato criador, né? O verbo é uma ação, né? É uma Sim, ação. Então, o ato criador está lá, na criação com Deus. Então, dentro disso, a gente já pode tirar alguma coisinha que nós queremos. Por exemplo, não só isso que citei agora, né? Mas queremos na Trindade. Ó, é, o que nós estamos citando, irmãos, vamos deixar claro, são apenas alguns versículos, algumas referências, porque o tempo é pequeno e não dá para falar muito, mas temos mais referências se fosse o caso, né? Então, a gente vê aqui claramente nesse texto aí acima, que é a distinção entre o pai e o filho, né? Que eles não são, então, a mesma pessoa, como, por exemplo, a linha unicista diz que é uma pessoa só, né? As escrituras, aqui nesse texto, elas identificam claramente, né, dentro dessa declaração de João aqui, a gente vê claramente que diz que, por exemplo, no princípio era o verbo, né, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, primeiro, ele é identificado aqui, o verbo, ele é identificado como Deus, né, diz que o verbo era Deus, mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele estava com Deus. Então a gente já encontra as duas pessoas juntas, né? O Deus Pai e o Deus Filho. Isso já nos levando à questão da Trindade, né? Tem aqueles que não creem, né? Como eu acabei de citar. Então a gente vê que, logo no começo, João já fala aqui, né? Que ele era Deus e ele estava com Deus. Então, a gente já encontra o Pai e o Filho. Não pode ser uma pessoa só, né? É interessante, mas é bem claro, né? E o verbo, né? O verbo, quem é esse verbo? João diz também, no verso 14, diz que o verbo se fez carne, né? Em João 1,14. sim, Porque quem é esse verbo, né? Que fala que é Deus. Então, porque alguém pode dizer, não era Jesus. Mas no versículo 14, João ele diz, e o verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o verbo é Jesus, o Filho. Então, a gente já encontra logo no começo, sim, mas nos primeiros versículos aqui de João, do capítulo 1, a gente já encontra o Pai e o Filho distintos, não são uma só pessoa, claramente. E o Espírito Santo, por exemplo, a gente encontra, eu não vou citar agora todas as referências, mas João 3, Lucas 3, 22, por exemplo, diz que ali no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus no momento do seu batismo. Jesus, referindo-se ao Espírito Santo, em João 14, 16, diz que o Espírito Santo é um outro consolador que ele iria enviar, né? Depois a gente vê em João 15, 26, João 16, 7, por exemplo, que o Filho, ele envia o Espírito Santo, ele enviaria o Espírito Santo. Então, a gente vê as três pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é um ponto já que nós cremos na Trindade, né? Quem é Jesus, então? Só ele foi o Pai, depois ele se transforma no Filho, depois ele se transforma no Espírito Santo, mas ele é um só, não. Claramente existe a Trindade, existe uma relação entre eles, né? Então, esse é um dos pontos que a gente crê, não temos dúvida, cremos na Trindade. Amém, pastora? Esse Amém. é um ponto. Um outro ponto que eu achei também interessante a gente tocar, por exemplo, eu vou citar aqui, olha, primeiro, diz aqui, nós cremos que ele nasceu de uma virgem, conforme Mateus 1, 18 a 21, diz isso, por exemplo, né? Diz ali, né, que diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, né, com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido o Espírito Santo. A gente conhece o texto, José ficou sem entender, mas como é isso? Como ela está grávida? Então, o que acontece? Em sonho, Deus fala com José, um anjo se faz presente aí, o anjo do Senhor se faz presente e fala com José, José, filho de Davi. Eu estou lendo Mateus agora, Mateus 1, 20. Né? Não temas receber Maria, tua mulher, pois a mulher que gerou é do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui Jesus, né? A sua divindade. Jesus, ele é Deus, foi gerado por Deus, pelo Pai, pelo Espírito Santo, né? Então, ele é Deus. Outro aspecto interessante que aí no verso 21, o Senhor diz a José, ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui a gente vê outro aspecto de Jesus que nós cremos. Ele é o Salvador, ele é o Messias, tá? Então, mais um aspecto que a gente crê. Cremos que ele é nascido de uma virgem, essa foi a concepção dele, né? Cremos que ele é o Filho de Deus, porque a gente já viu aqui na declaração, né? O Espírito Santo foi quem o gerou, né? Ele é o Filho de Deus. Cremos que ele veio a esse mundo com um propósito, ele não é só um profeta, mas ele veio com um propósito claro, não é só um espírito iluminado, um homem iluminado, um espírito muito bom que foi evoluindo. Não, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele veio à Terra com um propósito claro. Na própria revelação aqui, a José, o anjo do Senhor aqui, ele disse para ela vai dar à luz um filho, a quem chamarás, dá o nome, chamarás de Jesus, né? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, veja bem, ele viria para salvar e com um propósito bem distinto, bem definido, bem claro. Ele veio para isso, para salvar. João ainda, né, como eu já disse aqui, reforçando, João 14, eu já li, reforçando, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vemos a sua, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do Filho do Pai, quer dizer, Filho de Deus, reforçando, então, é aquilo que cremos, né?
E João, um versículo bem conhecido que a gente chama de o pequeno grande evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, reforçando que ele é o Salvador. Então, aqui já temos algumas referências que reforçam a fé que temos em Jesus, né? E como temos essa fé em Jesus, como nós cremos. Né, pastora? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, aí eu vou ler um outro aspecto também. Não, é só um pequeno comentário, né, de que como tudo isso refuta também essa maneira de entender que outras linhas, né, de outras religiões entendem, né? Eu acho interessante que a gente tem toda essa estrutura, mas imagina no tempo de Paulo edificando a igreja, né? Os evangelhos não estavam escritos ainda, não é? Eles conheciam o que eles conheciam de Jesus por causa dos discípulos que saíram e começaram a ensinar, começaram a contar quem era Jesus, o que Jesus fez. Alguns povos, algumas pessoas souberam do que aconteceu em Jerusalém, da morte e da ressurreição, de um inocente. Aí alguém foi contar, né? Hoje a gente tem toda a escritura já completa, né? Tudo já escrito e ensinado, mas imagina na época deles. Por isso que é tão importante que Paulo vem, né, pastor, trazendo esse assunto de novo, deixando registrado, escrevendo, né? A gente pensa assim, nossa, mas como os irmãos puderam se perder tão facilmente? Mas também não era para a gente está se perdendo ainda hoje em dia, a igreja dos nossos dias ainda se perde, não é? Com as escrituras aqui prontas já, imagina naquela época, como devia ser complicado, né? É bem o que você citou, pastor. Se hoje ainda se tem essas visões tão distorcidas, né, por muitos segmentos religiosos, né, que nem sequer creem nas escrituras, né, não fazem uso, não creem, mas, não negam, interessante, né, não negam Jesus. Né. Jesus acho não, não tenho dúvida, Jesus é a pessoa mais amada e mais odiada no mundo, né, a pessoa de Jesus. Mesmo aqueles que não fazem uso das escrituras, como você falou. Hoje nós temos a história completa, né? A revelação está completa na nossa mão e mesmo assim tem todas essas dificuldades para muitos, né? Imagina num período em que ainda não tinha-se ela toda, né? Nós não tínhamos ainda. Né? Por isso, realmente, a necessidade dos apóstolos, dos discípulos, de relatarem sobre a pessoa de Jesus, né? Tudo o que ele fez. Nós, então, nós da Igreja Evangélica Ramá e muitos outros segmentos evangélicos, né? Queremos dessa forma que nós estamos falando aqui. Queremos na Trindade, né? Por quê? Porque ela é bem clara, não sei. As Escrituras demonstram de uma forma muito clara a Trindade, né? A relação, como Jesus está falando com ele mesmo, ele fala ao Pai, ele ora ao Pai, como ele ora para ele mesmo, que o Pai não está lá em cima, então, o Pai está aqui, né, no período em que ele está aqui na Terra, né, na vida terrena de Jesus, durante a sua encarnação, aqui, ele toma o corpo carnal, né, está vivendo aqui também como um homem. Como ele ora ao Pai, se o Pai não está lá, o Pai é ele mesmo, entende? E a gente vê, há uma relação, ele fala com o Pai, entende? Então, não tem como, né? Nós cremos, então, na Trindade, cremos claramente na Trindade. Um outro aspecto, então, pastora, se me permite aí, para a gente entrar no nosso tempozinho aí, um Claro, outro pastor, fica à aspecto, vontade. é que nós cremos que Jesus Cristo, ele é o único caminho para a salvação dos homens, e não existe outro caminho. Né? Porque também esse é um outro ponto, pastora, que a Bíblia, as Escrituras falam, defendem, né? E como você já disse, nos nossos dias, e já, não só nos nossos dias, né? Desde da época apostólica e tudo mais, e isso continua nos nossos dias, muitos tentam traçar outros caminhos para se chegar a Deus. Né? Anulando, inclusive, o sacrifício da cruz, mesmo alguns que se declaram que creem em Jesus, mas eles creem em Jesus, mas eles acrescentam algumas coisas que anulam o sacrifício de Jesus e torna sem sentido, se fôssemos ver da forma que eles estão vendo. Né?
E nós cremos diferente. Então, veja bem, algumas referenciazinhas, como eu falei, a gente está citando algumas só, porque não dá para a gente citar muita coisa e ir mais longe, mas, por exemplo, João, o próprio livro de João 14, capítulo 14, verso 6, quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, a não ser por mim. Então Jesus já deixa claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como se achegar ao Pai se não for por mim. Então, e é exatamente dessa forma que nós cremos. Não existem atalhos, não existem outras formas de se achegar ao Pai. Não é pelas nossas boas obras, pela nossa caridade, não tem como, não há como buscarmos indo e irmos nos aperfeiçoando espiritualmente para atingirmos um espírito elevado, coisa do tipo, né? Isso não existe, isso não é possível, tá? Porque a Bíblia mesmo demonstra isso. O único caminho, não tem outro intercessor ou outra intercessora diante de Deus, nem diante de Jesus, para com os homens. Ele é o caminho, né? Em Atos 4, 12, né, encontramos também essa declaração, que diz assim: olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado, né, outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, não tem outro, nenhum outro nome, não existe. E o texto é bem claro, como diz: debaixo do céu nenhum outro nome há. Então, primeiro, é o único, né? Ele é o único caminho, né? E não tem outro. Eu acho que é o pastor o Djalma, pastor Djalma, né? Colocou o texto aqui, Isso. né? Estou vendo agora que me apareceu exatamente, né? Está aqui, olha, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, não há outro nome, é o nome de Jesus, é assim que nós cremos, né? Romanos 10, 9, porque se com tua boca, 9, 10, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E ainda no verso 11 a gente pode ler que diz: porque ninguém que nele crê será confundido. Então, essa é a fé que temos bem clara no nosso coração, né, pastora? Bem clara, Sim. né? Ele é o único, não tem outro, não tem outra forma, não tem outra maneira, por melhor que façamos, que busquemos, que achamos, esses são os achismos nossos, né, pastor? E a gente tem que se apegar ao que a Bíblia fala e pronto. Ela diz isto e é isso que nós acreditamos. Essa é a fé que nós, lá da nossa igreja, e muitos outros irmãos, têm, né? Como o próprio pastor Djalma, aí um abraço para o pastor, né? Bom saber que ele também está acompanhando. Que nós queremos só nele. E acabou, não tem outra forma, né? Então essa é a forma que cremos. Outro ponto, né? Cremos que Jesus morreu por todos os homens, sem distinção, sem ter um melhor que o outro, uma preferência. Não, ele morreu por todos nós, ele morreu pela humanidade, para salvar, para trazer vida aos homens. 1 João 2, eu vou ler o verso 1 e 2. 1 João 2, versos 1 e 2, né? Ali João diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí no verso 2, João diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, é uma observação interessante aí para o nosso coração. Jesus morreu não por um só, ele morreu por quem? Ele morreu por todos, por todo o mundo, né? E eu acho que é bem interessante a gente deixar isso bem claro, né? Todos
tem direito de salvação, não importa quem seja, onde esteja, como esteja. A salvação esteja para todos. Ele é, João diz, a propiciação dos nossos pecados, e ele deixa bem claro, não somente pelos nossos. Quer dizer, nós não somos os escolhidos, os preferenciais, né? Nós somos especiais. Não, é para todos, né? É para todos, todo mundo, ao mundo inteiro, né? Por isso, na grande comissão, é ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? Quais criaturas? Todas. Todos têm o direito de salvação, né? Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Ele se ofereceu seu filho por todos nós, né? E ainda reforçando essa posição, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, ainda ele diz assim, Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém, ele é longânimo para conosco, né? Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a gente vê outro aspecto aqui, que às vezes confundem as pessoas, né? Que é a longanimidade de Deus, que Pedro aborda aqui, né? Que ele fala, olha, Deus não está tardando a sua promessa, não, de que o Senhor virá, buscará os seus e tudo mais, julgará, não. Ele não está tardando, como muitos acham dessa forma, né? Ah, Deus até se esqueceu da gente, Deus se esqueceu, Deus não liga, ou Deus não... Ah, isso não vai acontecer. Não. Pedro já deixou claro, já naquela época, não. Ele não retarda não, o que ele prometeu, né? Ainda que muitos pensam dessa forma, e olha, se naquela época pensavam dessa forma, imagina hoje. Quantos não pensam dessa forma, né? Quantos desacreditam na palavra porque acham que nada, olha, quanto tempo está escrito, não aconteceu. Não conseguem entender a longanimidade, a misericórdia de Deus. E outra coisa, né, pastora? O que foi profetizado tem que se cumprir. O que está até lá no Apocalipse precisa se cumprir. Então Jesus não ia voltar antes. Não pode voltar antes, a igreja não poderia ser levada antes, porque existem profecias que precisavam se cumprir e ainda precisam se cumprir, né? Então a gente está observando, tem palavras ainda proféticas com relação a Israel, precisa se cumprir isso aí. Então, as pessoas, por não conhecer as Escrituras, tiram as suas conclusões, né? Da forma que acham. Mas Pedro, ele fala claramente, né, que Deus não retarda, ele é longânimo para conosco. Quer dizer, é paciente, ele está aí esperando, dando a oportunidade, na verdade. Esse tempo para que tudo se cumpra é uma oportunidade para que mais pessoas se arrependam, né, e sejam salvos. Mas ele diz aqui no finalzinho, né, não querendo que ninguém se perca. Irmãos, uma coisa é muito clara, Deus não tem prazer em condenar o homem. A Bíblia já fala isso, né? Que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em condenar o homem e em ver o homem ir para o inferno. Deus não tem prazer nisso, né? Mas ele diz aqui, senão ele quer que todos venham arrepender-se. Claro, esse é o plano de salvação, né? É para todos, é para salvar a humanidade, o homem que ele criou. Ele criou a todos. Então, todos têm o mesmo direito. Eu não faço distinção entre os meus filhos, né? Um pai justo não fará distinção com seus filhos. Não é verdade, pastora? Você ama a todos. Que errem, não é verdade? Sim. É interessante que a gente percebe, né, que nessa falta de entendimento, de conhecimento, muitas vezes as pessoas ficam aprisionadas no engano e na mentira, e deixam de viver esse evangelho pleno, esse evangelho puro, né, que abriu as portas para a salvação através de Jesus Cristo, não é? Tanta gente que, por não entender claramente, não acessa essas verdades. E o tempo vai passando, e essa pessoa acaba sendo escravizado pelo engano, pela mentira, não é? Aqui eu achei interessante nesse texto que o pastor acabou de ler de 1 Pedro 3, dizendo aqui
né, que no verso 9, no finalzinho, que Deus, aqui a minha versão está um pouquinho diferente, que ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Isso revela o quê? Revela o amor desse Deus que a gente conhece, desse Deus que a gente tem servido. E muitas vezes as pessoas não vivem um evangelho de amor. Elas vivem um evangelho de peso, um evangelho de carga, que Deus castiga, que Deus pesa a mão. Claro, Deus também é juiz, Deus também corrige os seus filhos. Corrige. Há uma diferença em corrigir e castigar. Então, por causa dessa visão distorcida, muitas vezes as pessoas não se aprofundam em Deus, não vivem esse evangelho de maneira leve, de maneira abundante, com alegria, com esperança, não é verdade? Então é muito triste, né? Porque é um engano. Muitas vezes a pessoa está no engano. O que a pastora citou, né, pastora? E é uma grande verdade. A gente, muitos segmentos e muitos de nós, às vezes, ele por diversas razões, por influências ou porque às vezes eu penso também, muitas vezes da forma que foi criada a pessoa e tudo mais, ela tem dificuldade de ver esse Deus de amor, né, como você falou. Um Deus que misericordioso, porque o que é isso aí que Pedro cita aqui, né? Essa longanimidade, né? Não querendo que ninguém se perca. Se não é amor, se não é misericórdia, não é amor, né? Dele para com o ser humano. Tanto é, né? Que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? João 3,16 que lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho. Então, a base do Evangelho, que em muitos casos se perdeu, é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Mas a gente prefere, muitas das vezes, a gente caminha só num Deus de justiça, né? Num Deus que pune só, que pune. E às vezes as pessoas, quando falamos isso, pastora, que a pastora está falando, muitas vezes interpretam erroneamente, achando que o que nós estamos querendo é um evangelho de facilidades, passar a mão na cabeça do pecador, do pecado, né? Quem vê dessa outra maneira nos encara dessa forma, em vez de entender a misericórdia de Deus, que inclusive se manifestou para a vida deles próprios. Né? Porque se não fosse a misericórdia, o amor, a graça de Deus, né? Como a própria palavra diz, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, tudo gira em torno do amor e da misericórdia. Jesus, Deus é justo? Claro, Deus é juiz, óbvio, não há dúvida, né? Mas ele também é misericórdia, ele é amor. Jesus, mais do que ninguém, ele agiu com os pecadores, né, os relatos que a gente tem, pelo menos, com misericórdia. A pecadora pega em adultério ia ser morta. O que ele fez com ela? Manifestou o quê? Misericórdia, amor, vai, não peques mais. Né? Curou o enfermo, falou para ele, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, misericórdia, né? Deus, que é o Criador, né, que é o nosso grande Criador, o grande arquiteto de tudo, ele conhece exatamente, sabe o que somos, como somos, nossas fraquezas, nossas misérias. Ele conhece, ele sabe o quanto precisamos dele, o quanto precisamos da misericórdia dele, sabendo o que somos, sabendo como somos. Ele manifesta tanto essa misericórdia aqui, que João cita, por exemplo, que nós estamos falando, e que Pedro também, né, fala aqui, que a gente citou agora, e nós não temos essa capacidade de ter misericórdia com os nossos irmãos, né? Mas Jesus é misericordioso, é amoroso, esse é o Cristo que a gente crê, né, pastora? Esse é o Deus que a gente crê, esse é o Cristo que a gente crê, que, como disse em 1 João 2,1, né, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, né,
Quer dizer, o que é propiciação? Quer dizer, é o pagamento, vamos reduzir. É o pagamento, é aquilo que ele fez para que o Pai não nos punisse, não houvesse a nossa morte espiritual, né? É o que ele fez por nós, né? E por todo o mundo, por toda a humanidade ele fez, né? E eu, se você me permite, para eu concluir a minha, já concluí, em 1 Timóteo 2, pastora, eu queria deixar para a gente concluir, do versículo 1 ao versículo 5, ainda dentro desse assunto, pelo menos eu quis abordar nesse tempo que a gente tem, o básico da nossa fé, né? Que é o nascimento de Jesus, virginal, ele é o Filho de Deus, né? Ele é um com o Pai, mas ele é um, o Pai é outro, são pessoas distintas, o Espírito Santo é outra pessoa, são três pessoas, porque a Bíblia é clara que eles interagem entre si, então Jesus não ia estar falando com ele mesmo, ele representando a ele, e depois ele representando o Pai que não existe, que é ele mesmo, né? Isso jamais poderia existir, aí seria uma loucura, né? Então, a Bíblia é clara, mostram eles interagindo entre si, são três pessoas, ele ora com o Pai, ele diz que ia enviar o Espírito Santo, então é bem claro, então são pontos que eu quis deixar, né? Não há outro outro nome dado aos homens, outro nome nessa terra, né, pelo qual nós devemos ser salvos, é só Jesus, é o único, ele disse que ele é o caminho, não tem outro, então eu quis deixar isso bem claro, e reforçando para a gente concluir também, né, Timóteo, que eu quero ler capítulo 2, 1 Timóteo 2, onde ele diz assim, Paulo, olha, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável a Deus diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, o desejo de Deus é isso. Estamos reforçando. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos vão salvar-se? Não, com certeza. Mas o desejo dele é que todos se salvem, sem exceção, todos. Aí Paulo fala, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, voltando lá, onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Reforçando isso, Jesus é o único mediador, não tem outro meio, por mais que a gente tenha a melhor das intenções, não adianta a gente distorcer o que a Bíblia declara e aquilo que foi determinado por Deus, né? É dessa forma. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, é o único que está aí entre nós, é o único que pode nos representar aí diante do Pai, representar a justificação dos nossos pecados, né? Pelo seu sangue derramado, ele é o único, que é aceito diante do Pai, não tem outro. Aí no verso 6, para concluir, Paulo diz, o qual se deu a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, pastor, eu acho que dessa forma eu concluo essa pequena parte aqui, né, daquilo que a gente crê e entende de Jesus. Muitos interpretam de muitas maneiras Jesus, alguns a gente citou, tem outras linhas de pensamento, né, mas nós cremos dessa forma. Ele é o Filho de Deus, ele foi enviado a esse mundo com um propósito muito definido, que era nos salvar. Ele voltou para o Pai, no seu retorno ao Pai, inclusive reforçando a questão da Trindade, Jesus diz, é necessário que eu vá, quando ele falou do Espírito Santo que ele enviaria, ele falou, é necessário que eu vá, se eu não for, ele não virá. Então, a gente vê reforçando a questão da Trindade, né? Então, ele foi ao Pai, mas ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo.
o Espírito Santo veio e está conosco. Perdão. Então, a questão da Trindade, ela também está bem clara, bem definida. E hoje, quem está operando no nosso meio, o Espírito Santo. Vivemos hoje debaixo do ministério do Espírito Santo, guiando a igreja, conduzindo, trabalhando a igreja. Então, a gente vê aqui o papel das três pessoas da Trindade bem definidos, né? Cada um realizando uma obra, uma parte dessa obra. E é assim que nós queremos, né? E é assim que a gente caminha na fé, né, pastora? Amém. Olha que bênção, né? Tudo que foi falado hoje é fundamento de fé, né? É o princípio do que um cristão precisa entender e saber, né? Do Deus que ele está servindo, né? Mas é tão importante você entender isso, porque isso te mantém, isso pode também te direcionar nas decisões que você precisa tomar, quando tem que decidir para onde ir, para que igreja congregar, onde ficar. É importante você entender tudo isso, saber disso. Porque se você está também num lugar que não crê dessa maneira, eu acho que você deve reconsiderar, né, a possibilidade de sair desse lugar. Porque se a pessoa não crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, que o Espírito Santo é o agente que está trabalhando com a gente hoje. Bom, tudo que o pastor Silvio falou aqui, eu não vou ficar repetindo, porque realmente foi muito interessante. Achei muito legal também o pastor ter trazido essas informações de como outras religiões veem Jesus, né? Porque a gente sabe que aqui em Colossenses, Paulo vai combater isso, né? Porque a igreja, de certa maneira, estava começando a acreditar no que alguns religiosos estavam dizendo, que Jesus não era tudo isso. Que Jesus não tinha todo esse poder, que ele não era o Filho de Deus. Então, a gente vê Paulo lidou com isso e a igreja moderna tem que lidar com isso também, tem que colocar fundamentos, tem que trazer à luz quem é Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o seu poder, sobre o que ele fez na cruz do Calvário, o que isso tem a ver com a gente, né? Então, é um assunto profundo, né, pastor? Realmente, numa live de 1 hora não ia dar tempo de abordar tudo, mas um assunto muito importante, muito interessante, né? Olha, a gente está sendo aqui acompanhado pela irmã Antônia. Ela está lá na Flórida, está assistindo a gente. Ela é mãe, se eu não me engano, do Rodrigo e da Fabrícia. Lembra deles, pastor? Eles estão lá nos Estados Unidos. Que bênção. Um beijo, irmã Antônia. Irmã, um prazer tê-la conosco aí. Muito bom, muito bom. Eu acompanho eles. Eu acompanho eles pelo Instagram e vi que eles estão lá, né? Mas não sabia que a irmã estava lá ainda. Eu vi que a irmã foi, mas não sabia que estava lá ainda. Também, que bacana. Mas, bem, é bênção, né? A gente falar de Jesus é muito bom, pastor. Muito bom, muito bom. Pastor, obrigada, né? Eu quero ainda que o senhor ore por nós, né? Mas muito obrigada por ter aceitado o convite, ter aí se preparado para trazer esse um pequeno estudo para a gente, né? Para a gente meditar. Se vocês, a live vai ficar salva aqui no meu perfil, depois vai lá para o YouTube. Vocês podem assistir várias vezes, pode pegar os textos que o pastor falou aí, estudar os textos, anotar, tá tudo salvo, né? Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, manda aí para as pessoas, gente. O conhecimento, ele é fundamental para uma conversão profunda com Jesus. Precisa conhecer as escrituras e trabalhos que a gente tem a oportunidade de estar ensinando a palavra, eles são fundamentais, porque eles colocam esse fundamento de fé que todos nós precisamos, né? Quem não tem precisa ter, quem tem precisa reafirmar constantemente para não esquecer de nada, e a palavra nunca volta vazia, né? Então não esquece aí de compartilhar, de curtir. Obrigada aí pelos comentários, pastor Djalma, Marcinha, né? Pessoal aí da Ramá que está aqui com a gente. Tem outras pessoas também que eu não conheço. Tem a Edna lá da Igreja Batista das Nações, da Igreja da Pastora Nil. Beijo, Edna. Pastor André está aqui com a gente, da pastora Helenice, André Palotti, o Rodrigo. Um abraço para vocês, pastor Edmilson. Pastor, gostaria que o senhor orasse por nós, né? Nos abençoasse. E aí eu vou estar encerrando a live. Amém.
Primeiro eu quero agradecer, tá, pastor, o convite. Prazer poder estar com os irmãos e a gente está disponível para quando vier um próximo convite a gente poder ajudar, né? Quero deixar já também um abraço para os pastores, irmãos, amigos que estão na live. Live de peso, né, pastor? Cheio de pastores aí acompanhando, a gente tem que tomar cuidado dobrado, né? É verdade. Né? Mas eu quero agradecer, viu? Muito obrigado a todos os meus irmãos. Eu quero orar então para a gente encerrar, tá bom? Vamos orar. Pai de Jesus, nós queremos te agradecer pela manhã, pela mais oportunidade de estarmos falando do teu nome, falando de Jesus, Senhor, por essas lives, né? Chave mestra que a pastora tem feito com muita dedicação, muito empenho, tem sido muito edificantes para o corpo de Cristo, para a tua igreja. Pai, obrigado. Obrigado por cada irmão que tem assistido, aqueles que assistirão. O nosso desejo, Pai, é que haja edificação, haja crescimento na vida de cada um deles que tem assistido, que eles possam ser edificados, possam crescer, possam passar para frente, passar para outros também o conhecimento da palavra, Senhor, porque a palavra traz libertação, a palavra nos dá direção e orientação. Pai, muito obrigado, fica conosco, deixa a tua paz sobre cada filho, sobre cada irmão, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor Silvio. Obrigada ao pessoal que está aí. Né? Deus abençoe a sua vida. Bom dia para vocês. Nós temos culto hoje na Ramá, às 20 horas, né? Um culto de oração. Vamos estar lá reunidos em nome de Jesus, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor. Vem estar com a gente, tá bom? Terria, um beijo para você, querida. Paz do Senhor. E até sexta-feira, em nome de Jesus, né? Eu vou estar aqui, aí vou dar início aí na carta aos Colossenses, vou falar um pouquinho de quando a carta foi escrita, por que ela foi escrita, e depois já vamos entrar aí no capítulo 1, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Tá bom? Deus abençoe seu dia. A paz, pastor. A paz a todos. Deus abençoe, gente. Bom dia. Amém.